Boa noite a todos. Hoje a nossa aula é a última aula do ano. A gente está ainda terminando o último roteiro do tom 1, módulo 8. E hoje o Manuel vai estar conversando com a gente sobre três tópicos, que é o roteiro 4, Centro Espírita, conceitos, objetivos e atividades básicas. Depois o 5, que é o trabalho federativo e a União Espírita, e o sexto, que é expoentes do Espiritismo no Brasil. Então, nós damos a palavra ao nosso querido Manuel. Obrigada, Manuel. Em primeiro lugar, meu boa noite a todos e a todas que estão aí presentes e que são dedicados estudantes da doutrina espírita, mais do que estudantes, estudiosos, principalmente dos fundamentos do espiritismo, da sua prática, tudo que representa o movimento espírita, na verdade, não? No mundo, conforme conforme postulados colocados por Allan Kardec na obra espírita. Nós estamos estudando essa apostila, né, da FEB, que criou o chamado Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. A FEB tem uma função primordial, né, porque foi a primeiro centro espírita, primeira federação, o primeiro grupo realmente organizado que surgiu no Brasil ainda no final do século XIX para representar o Brasil no movimento espírita internacional, que tinha como fonte, não é? Como início, não é? Todo um movimento europeu, concentrado na França e liderado por Allan Kardec. Foi um espírito, evidentemente, escolhido por Jesus para essa tarefa. E então, a FEB, o estudo da FEB tem uma característica própria e única. É diferente, eu diria, do estudo sistematizado da doutrina espírita da FESP, como também da Federação do Paraná e outras importantes instituições espíritas do Brasil. Embora a Federação Espírita Brasileira tenha, digamos assim, esteja ah, num nível de importância semelhante ao dos demais, não é? A Federação Espírita Brasileira, nem pelo fato de se chamar brasileira, digamos que é uma entidade que estabelece orientações para para as demais federações do Brasil. A fundação dela, que se deu no dia 1º de janeiro de 1884, era um primeiro dia do ano, né? Dia do feriado, e ela começou a funcionar, na verdade, no dia 2. Abriu as suas portas no dia 2, mas foi fundada no dia 1º, talvez simbolicamente até, né? E a partir daí, o Brasil passa a participar, então, dos eventos internacionais. Houve alguns congressos mundiais na Europa, até o ano de 1925, acho que foi o último congresso, que inclusive foi dirigido por Leon Denis, já bastante idoso,
já quase totalmente cego, e que 2 anos depois desencarnou. Então, a gente recebe toda essa, vamos dizer assim, todo esse legado, né? Esse legado histórico, porque foi definido, né, por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a árvore do Espiritismo foi transplantada para o Brasil para que digamos, o Espiritismo, né, pudesse ser preservado e daí para frente, né, ser praticado no mundo, do Brasil para o mundo. Então, a FEB tem um papel fundamental nesse aspecto. Ela lidera o, o processo de unificação do movimento espírita, mas essa questão também já deu muito, já gerou muita polêmica, né? Pela, digamos assim, pela má interpretação dessa ideia, né? Ou até pelo orgulho, né, de dirigentes de outros grupos, de outras federações, ao longo do território brasileiro, que acharam que iriam perder digamos, a sua função, o seu posto de direção, né, das suas instituições, que com a unificação haveria, então, uma direção única, como na Igreja Católica a gente tem, por exemplo, o Vaticano, né? Acharam que seria isso. E, na verdade, não é. E o doutor Bezerra de Menezes tem insistido, né, nessa ideia da unificação. Seria mais a união dos grupos, um tratamento fraterno, trabalho solidário, união dos grupos para um trabalho melhor, mais amplo, mais condizente, né, com os princípios da doutrina espírita, sem que os grupos percam a sua identidade. Não é isso que se propõe, né? Então, a FEB ela tem, sim, um papel primordial nesse aspecto, por ter sido vanguardeira na sua própria criação. Ela tem um papel um importantíssimo papel de produção, não diria produção, mas de publicação, né, de obras espíritas. Ela tem um parque gráfico que vem de muito tempo. É isso mesmo, né? E, enfim, essa também é uma função importante da FEB, né? Justamente por ela ter sido a primeira e ter realmente um papel importante. Mas também teve alguns problemas quanto a a uma certa ideologia, né, que ela adotou desde o início e que gerou algum desagrado, né, no meio espírita e, portanto, tem todo um trabalho a ser realizado, avaliado e tudo mais. Mas aqui se trata apenas dela nos trazer, né, um, digamos, uma análise sobre os objetivos das casas espíritas, as suas atividades,
para que a gente entenda o que é realmente um centro espírita e a que ele se destina. A gente lembra que lá no princípio, né, do cristianismo, já surgiu a Casa do Caminho, após a partida de Jesus, que assumiu também ah, essa, essa função, né, de divulgação do, da doutrina do Mestre. Começou ali. Então, o Centro Espírita, ele está... a ideia da fundação do Centro Espírita parte daquilo que Jesus realmente ensinou. Lembrando que ele não fundou nenhuma igreja, não fundou nenhuma religião propriamente, mas as igrejas e as religiões criadas no mundo seguiram, ou antes se fundaram, né, na prática da moral do Cristo, na mensagem consoladora que ele trouxe para o mundo. E nos princípios, os princípios básicos, né, da sua doutrina, que se tornam hoje, com o advento do Espiritismo, os princípios básicos da doutrina espírita. São praticamente os mesmos, né? Então, a ideia aqui é, em primeiro lugar, né, nesse primeiro roteiro, roteiro 4, é o conceito de centro espírita, seus objetivos e atividades básicas, né? É, eu li o texto, é um texto muito longo, né? Esse aqui, ele se presta a muitas coisas. Então, eu procurei concentrar o meu trabalho em algumas ideias que o texto traz, que nos interessam mais para nós conhecermos, né, esse, essa instituição, essa instituição importante que presta serviços à sociedade, onde ele surge, né? Então, é para analisar os objetivos do centro e refletir sobre essas atividades básicas, o objetivo, então, desse roteiro, em primeiro lugar. Disse aqui que os grupos, centros ou sociedades espíritas são nomes que são dados, né, aos grupos espíritas em geral. Nós também usamos a expressão casa espírita, né? Quando a federação foi fundada, nos anos 30, ela se constituiu na união de algumas instituições que existiam, entre elas uma cujo nome eu acho curioso, que era de Sinagoga Espírita. Então, os nomes, né, variam, não importa. O que importa é realmente a função, o objetivo para o qual o centro espírita existe, né? Então, diz o nosso texto que os grupos, centros ou sociedades espíritas são núcleos de estudo. Então, em primeiro lugar, a função escola, né? Escola. Porque o espiritismo precisa ser divulgado. Esse foi um grande pedido, né, do Espírito da Verdade. A divulgação, tanto que o Emmanuel, no livro Estude e Viva, ele diz que a maior caridade que o Espiritismo nos pede é a caridade da sua divulgação. E a divulgação não é parte, evidentemente, do centro espírita, onde a gente aprende a doutrina, na escola espírita. Lembrando também que no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o Espírito da Verdade
diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, a escola é, eu diria, faz parte da essência do centro espírita, não é? É uma escola, da mesma forma que nós costumamos dizer que o mundo em que a gente vive é uma escola, né? E, e o mestre também veio para, de uma certa forma, né, fazer escola no mundo, com os seus ensinamentos tão elevados, né? Então, são núcleos de estudo, de fraternidade, onde nós nos unimos fraternalmente como irmãos, que vão trabalhar juntos por um projeto, pela implantação de uma ideia, pela divulgação, principalmente, né, dos ensinamentos de Jesus. É um grupo, é um núcleo também de oração, naturalmente, né, porque é onde nós vamos tratar também do conceito de Deus, da sua presença em nossas vidas, como Jesus bem enfatizou, né? E a nossa ligação com Ele, nosso Criador, que se faz através da oração e a doutrina e o Evangelho nos coloca também como orar, ah, as condições da prece, a eficácia da prece. Então, tudo isso é importante, porque nós saímos digamos, de um, de religiões onde nós aprendemos preces, né, que são preces, são fórmulas decoradas, e aí nós partimos para a doutrina espírita, onde a gente aprende a fazer a prece, a própria prece, a elevação de um pensamento espontâneo, né, a Deus, sem muitas palavras, e que atinge o seu objetivo muito mais do que a própria prece decorada, né? Até o Pai Nosso, se nós não fizermos sentindo o Pai Nosso, será uma prece também decorada como outra qualquer, né? Então, é preciso que a gente tenha consciência dessa necessidade. Por isso que a prece espontânea é importante, porque é aquilo que a gente está sentindo no momento, que a gente eleva a Deus, né? E Jesus também ensinou isso quando, ao ensinar o Pai Nosso, nos remete ao nosso próprio mundo íntimo, né? Para que no silêncio elevemos o pensamento a Deus em oração, né? Então, tudo isso é que a Casa Espírita tem essa função de nos mostrar a importância da prece e o melhor modo de fazê-la, né? E também é um núcleo de trabalho. Isso é fundamental, o trabalho. Jesus mostrou que nós estamos aqui para servir. E servir a Jesus, servir a Deus, através do trabalho, né, da caridade, do amor ao próximo, auxiliando aqueles que buscam a casa espírita, nos seus momentos de aflição, ou até naquele momento em que a pessoa está buscando alguma coisa, digamos, mais consistente em termos de conhecimento e de autoconhecimento, o trabalho na casa espírita é aquele que nos ajuda mais a crescer, a nos educar e a nos elevar moralmente, né? Porque é o trabalho espiritual. Então, estudo praticado dentro dos princípios espíritas, naturalmente, que estão postos, todos eles, no Livro dos Espíritos, para começar, e depois desenvolvidos nas outras obras da codificação.
Então, escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. É exatamente isso, né? Ou seja, a escola espírita não é uma escola para nos fornecer maior cultura, a cultura do mundo, a cultura geral, né? Não, é uma escola que nos traz a cultura do espírito, aquilo que nós devemos saber como espíritos imortais que somos para o nosso próprio melhoramento, para o nosso próprio progresso. E uma vez obtido esse conhecimento, colocar em prática, né? No próprio Livro dos Espíritos, nas conclusões, no final, Kardec fala, né? Primeiro momento do espiritismo é um momento de curiosidade. A gente chega na casa espírita, alguns, quem chega por amor, chega por curiosidade para conhecer a doutrina, né? De que a pessoa já tem ouvido falar e vai conhecer por si mesmo. O segundo momento é o do estudo da doutrina, diz Kardec. E o terceiro é o da prática, né? É o da prática. E isso, por isso que Jesus disse também, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, os centros espíritas, os grupos, os núcleos, são postos de atendimento fraternal para todos os que as procuram, com propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. É exatamente isso que o Evangelho de Jesus proporciona, não é? E que a casa espírita sabe tão bem proporcionar a quem busca. É verdade que, em muitos casos, na escola espírita, na federação, né, a gente tinha e continua tendo, essa orientação. A pessoa que buscava a assistência espiritual, necessitada, né, dos cuidados espirituais, da doutrina, ela, ela passava lá por um processo e, quando terminava, era recomendada que se dirigisse à Secretaria de Ensino para, digamos, inscrever-se num curso, né? Um curso preparatório. Então, não era uma busca pessoal propriamente, ela tinha sido orientada e ela estava seguindo aquilo como uma continuidade, né, do seu próprio tratamento. Tudo bem. Só que muitos, quando chegavam na escola, depois de algum tempo, alguns até inicialmente, quando assistiam à primeira aula, de repente começavam a se afastar, porque não era aquilo que elas queriam só o tratamento. Então, é, alguns buscam por amor e outros pela dor, né? Felizes aqueles que ficam, felizes aqueles que permanecem, porque Jesus mesmo disse, né? Quem perseverar até o fim será salvo. E o processo de salvação, um processo de autossalvação. A cura é autocura. É você que tem que fazer. A responsabilidade é de cada um. Com a ajuda, muitas vezes, de terceiros, né? É como quando a gente vai ao médico. O médico faz os exames, dá o seu diagnóstico e passa lá a sua receita, né? O medicamento. Mas só o medicamento não basta. Você tem que fazer alguma coisa de si mesmo, não é? Como diz os Espíritos, ajuda-te e o céu te ajudará. Você tem que fazer uma parte no tratamento, e é a principal parte. Muitas vezes implica em mudança de, de, de hábitos, mudança de comportamentos, conceitos de vida, e isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual, principalmente do ponto de vista moral, né? Então, é, são também oficinas de trabalho que proporcionam
aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Olha que função importante, né? Essencial na vida da gente, isso. Porque o que a gente aprende na casa espírita, a gente leva para a nossa casa, para a família, né? Para fortalecer a união da família, para, muitas vezes, trazer de volta aqueles que estão um tanto dispersos e procurar estabelecer uma harmonia no ambiente do lar, né? Isso é importante. Também os núcleos espíritas são recantos de paz construtiva, que oferece aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Exatamente isso, né? Recantos de paz construtiva. Ali você começa a adquirir uma paz, a paz verdadeira, ou seja, a paz interior, importa mais do que a paz externa, né? A paz que vem após os conflitos, as guerras e tudo mais. É a paz interior que importa. Porque não adianta nada o exterior estar em paz e o seu mundo íntimo em conflito, numa condição muitas vezes caótica, né? Tantos problemas que a gente vivencia muitas vezes neste mundo. Então, os núcleos espíritas se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade, pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. Então é isso, né? A doutrina espírita, como Jesus, tem essa função, esse objetivo essencial, né? De nos, digamos assim, de nos começar a nos afastar da materialidade do mundo. Se antes nós sempre buscamos referências materiais, até na própria ideia de Deus, né, no conceito de Deus, Deus antropomórfico, nós agora temos que ir nos afastando disso, entrando num outro padrão mental de entendimento, né, sobre Deus, a sua criação, sobre a nossa própria natureza, né, e a nossa destinação. Então, as casas espíritas são as unidades fundamentais do movimento espírita. E aí eles colocam que a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita Internacional, constituindo-se nesse movimento espírita, mas, como eu disse, né, todas as federações, todos os grupos espíritas devem, e a rigor participam desse movimento, quando se pratica a doutrina espírita na sua maior pureza. Então, a ideia, né, que o texto quer nos passar é essa, esses objetivos que se refletem, né, nas atividades do centro espírita e que, por sua vez, estão embasadas nos princípios básicos da doutrina. São princípios universais e que Jesus veio trazer para nós, né? Que antes estávamos mais
digamos, voltados para as práticas religiosas do mundo, e agora entramos num nível mais pessoal da nossa atitude diante da vida, diante de Deus, diante do próximo, né, e de nós mesmos, de acordo com aquilo que a gente aprende e pratica nos grupos espíritas. Então, esses grupos têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita de um modo geral, né? Por isso que muitas vezes a gente é convidado, eu já fui algumas vezes convidado para levar, né, o conhecimento espírita a instituições que não têm nada a ver com o espiritismo, instituições, até religiões do mundo, religiões cristãs, mas que têm os seus próprios fundamentos, né? E que seus seguidores, seus frequentadores, seus fiéis querem conhecer o Espiritismo, principalmente nas escolas teológicas que nós já, em que nós já nos apresentamos. Então, em primeiro lugar, é isso aqui, né? Kardec depois vai trazer o seu pensamento, evidentemente, porque lá em obras póstumas nós vamos ter lá é, as orientações para a fundação de sociedades espíritas, né? Dos cursos. Então, Kardec dá as instruções precisas a respeito desse funcionamento, como se pode ver no livro dos médiuns também, das reuniões e das sociedades espíritas. Então, na própria obra da codificação, nós já temos essas orientações, porque a escola espírita é para estudar exatamente essas obras, né? Então, ali Kardec vai esmiuçar tudo aquilo que é a orientação dos espíritos a esse respeito. E, portanto, quando se, quando se atende a esses princípios, quando as casas espíritas em geral atendem esses espíritos, elas estão concorrendo para esse processo de unificação, né? Esse processo que implica uma maior homogeneidade possível do movimento, das próprias reuniões, né, em que se procura transmitir essas ideias, esses conceitos. Depois, tem muita coisa aqui, mas eu não posso me deter somente nisso, porque o tempo de aula é bastante curto para isso. Como eu disse, o material é muito extenso que está aqui. Isso não é para estudo numa aula, né? Isso é para estudo em várias aulas. A FEB dá esses cursos. Eu já participei uma vez, se não me engano, foi em 2003, seguindo a um convite da FEB para a FESP, para uma reunião em Brasília, onde eu fui conhecer a sede principal, né, da FEB, que se mudou do Rio de Janeiro para Brasília, e lá, então, eles nos mostraram como são feitos os trabalhos, os cursos, enfim, as práticas e tudo mais que implica no trabalho da FEB para o enriquecimento do movimento espírita em geral, né? Muito bem. Então, aí vem o trabalho federativo. O trabalho federativo é de levar essas diretrizes, essas orientações para as casas espíritas. É o que acontece com a área federativa da federação, da qual também já participei no meu primeiro período, né, de trabalho.
na Fiesp, e que visa exatamente isso, essa unificação do movimento espírita, porque quando você leva para as casas espíritas as orientações que são dirigidas a todo o movimento espírita, né, você está trabalhando por essa unificação. É bem verdade que havia casos em que dirigentes espíritas não aceitavam, principalmente se nós íamos visitar a casa espírita sem que tivéssemos sido convidados. Muitas vezes os dirigentes não aceitavam isso. Então, a federação passou a ter um outro procedimento, né? Esperar que as casas espíritas solicitassem a visita dos trabalhadores da casa, da área federativa, para poder dar as orientações, criar as escolas, criar os trabalhos, as atividades também espirituais, né? Principalmente os centros que estavam começando, abrindo as suas portas, né? Ou querendo abrir as suas portas e queriam fazê-lo já com uma diretriz bem orientada, né? Então, esse é o trabalho da área federativa, o trabalho federativo, né? Analisar o conceito, então, de trabalho federativo ou de unificação do movimento espírita é isso, né? Refletir sobre as diretrizes e a estrutura do trabalho federativo e de unificação. Em São Paulo, nós temos, além da federação, temos a USE, temos a Aliança Espírita, né? Temos outros grupos que fazem isso. E hoje, esses grupos, federação, aliança, USE, né? É, principalmente, eles estão unidos num trabalho para coordenar essa unificação, pelo menos no estado de São Paulo, né? Onde os grupos espíritas estão coligados a essas entidades. Então, aqui é o seguinte: o trabalho federativo ou de unificação do movimento espírita é uma atividade meio, que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita em sua atividade fim, que é a de promover o estudo e a difusão e a prática da doutrina espírita. Então, sempre o estudo é fundamental. Casa espírita tem que ter estudo, né? Eu tenho participado, né, de cursos numa casa espírita aqui de São Paulo, uma casa espírita tradicional, bem antiga, e, e que lá estão tentando, digamos, fundar novamente as escolas, porque durante algum tempo fecharam-se as escolas na casa espírita, por incrível que pareça, uma grande casa espírita, porque havia divergências entre os seus diretores, seus dirigentes e tal, conselheiros. Uns aceitavam, outros não aceitavam, outros achavam que bastava só o estudo da mediunidade para a prática, não? A assistência espiritual e tudo mais. E aí, então, a escola propriamente, o estudo da doutrina como um todo, foi deixado de lado. Aí, o que é que acontece com o centro espírita? Morre, né? Vai definhando, e acaba fechando. Em alguns casos até fecha, né? Tem casas espíritas fechando por aí. Decorre, então, da união fraterna, solidária, voluntária, consciente e operacional dos espíritas e das instituições espíritas, esse trabalho do federativo, né? Por meio da permuta de informações e experiências. Eis aí. A Casa Grande, portanto, tem gente
vamos dizer, preparada, estudantes que estudaram a doutrina espírita ou estudam a doutrina espírita há muitos e muitos anos, trabalham no meio espírita, no movimento espírita, trabalham junto às casas espíritas e têm, vamos dizer assim, um, uma experiência, né, que permite que elas possam dar a melhor orientação às casas espíritas que pedem, né, para unificar, então, o movimento. Então, aí há uma ajuda recíproca e o trabalho em conjunto, trabalho em equipe, em conjunto, é sempre mais frutífero, né? Esse é o papel, né, da área federativa no movimento espírita, unificar através dos princípios da doutrina. Porque em muitos casos, que a gente sabe, hoje eu acho que é mais difícil, não é? Porque todos os estados têm suas federações, ah, temos, eu, se eu não me engano, mais de 15 mil grupos espíritas espalhados pelo Brasil inteiro, se não for mais ainda, né? Essa informação eu tinha já há alguns anos atrás. E, então, hoje, os grupos já nascem melhor orientados, né? Mas em lugares mais remotos, em que alguém, um médium, se reúne com outros companheiros, né? Amigos, também médiums, ou pessoas, digamos, interessadas, né, em fundar um grupo, se reúnem, vão obtendo as orientações da espiritualidade para finalmente abrir as portas para o público, né? Só que aí, às vezes, acontecem alguns problemas e em termos dos conceitos que são transmitidos, né, pelas escolas, pela direção da, da casa, numa espécie de, como alguns costumam chamar pejorativamente, né, de trabalho à moda da casa, né? Não pode ser assim, tem que ser de acordo com a doutrina espírita. Se um grupo é espírita, tem que ser assim, né? Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã, né? É Kardec, no Livro dos Médiuns, colocando isso. Então, é, a função do, da área federativa, esse trabalho federativo, é primordial para a unificação e principalmente para o fortalecimento da tarefa espírita, né? Onde quer que ela seja realizada. O espiritismo é uma questão de fundo e, portanto, no fundo de tudo isso, na base, tem que estar a doutrina espírita, né? Prender-se à forma seria puerilidade indigna da grandeza do assunto. Isso quer dizer o quê? Que as casas espíritas, né, elas, algumas têm características muito peculiares, né, de serem hospitais, de serem escolas, principalmente, né? A federação é a grande escola, eu diria, no Brasil, a escola fundada pelo comandante Edgar Armond, no ano de 1950, e que prevalece até hoje, e cada vez ela cresce mais, cada vez novos cursos são criados, tudo para. É, é interessante, não? Porque, por exemplo, na medicina, antes
formavam-se os médicos, médico em geral, e alguns se especializavam em alguma área. Depois, com o tempo, criaram-se especializações próprias. Isso também acontece no direito, porque quando eu fiz o curso na USP, no quinto ano, a gente escolhia a área onde iria querer trabalhar. Então, o quinto ano era uma espécie de especialização, ou ah, na área civil, ou na área trabalhista, ou na área penal. O quinto ano era só para tratar, né, das matérias, das disciplinas dessas áreas específicas. As outras a gente já tinha estudado nos 4 anos anteriores. Então, no movimento espírita, também, de uma certa forma, na escola espírita, vão surgindo novos cursos, ah, novas direções de estudo para aprofundar isso tudo, não, não para desviar o estudioso, né, da doutrina para outras áreas, mas sim para aprofundar o estudo da própria doutrina, né, em determinados aspectos. Então, o trabalho federativo, né, se estrutura por meio da união dos grupos, centros ou sociedades, que, preservando a sua autonomia e liberdade de ação, conjugam esforços e somam experiências. Isso é importante, né? Objetivando o permanente fortalecimento e aprimoramento das suas atividades e do movimento espírita em geral, né? Então, essa é a função do movimento federativo e a sua grande importância no movimento em geral. E, por último, os expoentes do Espiritismo no Brasil, evidentemente, vão tratar dos chamados grandes vultos da doutrina espírita no Brasil. É, evidentemente que o Espiritismo sendo transplantado para o Brasil, aqui vieram a nascer grandes médiuns, espíritos que faziam parte, propriamente, da pleiade do Espírito da Verdade, que vinha trazer a terceira revelação para o mundo, né? E também trazer os trabalhadores do Cristo para dar, para, digamos assim, divulgar a doutrina do Cristo e dar exemplos daquilo que o, o espírita, principalmente o médium, né, ele pode fazer como um canal de comunicação com o mundo espiritual. O que ele vai trazer de acréscimo? Porque Jesus disse que pediria ao Pai que enviasse um novo Consolador, o Espírito da Verdade, que viria a restabelecer a pureza dos seus ensinamentos e traria outras coisas mais que ele não pôde falar naquele momento. E vejam, Jesus veio só para trazer os princípios, digamos assim, né? Os princípios morais da doutrina, principalmente. Kardec também implanta os princípios gerais da doutrina espírita. E os médiuns que nasceram no Brasil, principalmente Chico Xavier e Divaldo Franco, vêm trazer o que, digamos assim, o que fortalece o estudo dos princípios, né? Exemplos, coisas que o mundo, que fazem parte da dinâmica da vida espiritual, no mundo espiritual, como fez André Luiz, e outros espíritos que se comunicam através desses grandes médiuns, né? Então, o papel deles é primordial, a começar do próprio Dr. Bezerra de Menezes, que no século XIX
nos anos 70, após o desencarne de Allan Kardec na França, o doutor Bezerra recebe um exemplar do Livro dos Espíritos de um amigo e começa a ler e não para mais. E, e ele se sente muito familiarizado com tudo aquilo ali, porque era um espírito muito elevado, um espírito superior que estava na Terra, né, para ser mais um apóstolo do Cristo a praticar a caridade cristã. E, portanto, ele seria esse primeiro grande vulto, né? Mas nós tivemos outros aqui. O texto cita Batuíra, cita Carvajal, né? E cita alguns que estão mais ligados ao movimento espírita da FEB, né? Lins de Vasconcelos, Viana de Carvalho, enfim. Há muitos outros. Existem livros sobre os vultos do espiritismo, né? Então, aqui se trata dos vultos do espiritismo no Brasil, que a missão chama de expoentes do espiritismo. Então, eles se destacam, ou se destacaram, na tarefa de unificação do movimento espírita, legando-nos exemplos marcantes de devotamento à causa, né? Dr. Bezerra, Caibá e outros grandes médiuns e outros grandes trabalhadores do Cristo, o próprio professor Herculano Pires, né? Um grande defensor da doutrina espírita. Ele participou de debates com homens da igreja, homens de alguns segmentos religiosos, né, que viviam fazendo propaganda contra a doutrina, e ele sempre levando a palavra certa, a palavra, digamos, mais clara, né, da doutrina para, digamos, rebater essas críticas que se faziam à doutrina, colocando-a como uma doutrina contrária aos princípios bíblicos, né, da lei de Moisés, inclusive. Então, é, eles, todos esses incansáveis trabalhadores são, na verdade, luzes imperecíveis que aclararam, enquanto encarnados, os caminhos humanos e continuam desbravando as terras dos corações, agora no mundo espiritual, esses que já desencarnaram, inclusive Chico e Divaldo, né? Inspirando-nos e fortalecendo-nos no cumprimento do dever. Então, é importante também estudar esses vultos, né? Esses grandes espíritas do passado deixaram um legado, obras, inclusive, muito importantes para o nosso estudo, né? Ele coloca aqui o Dr. Bezerra como o primeiro exemplo, né? E é aquele de quem nós temos talvez mais informações e, e depois até quando o Dr. Bezerra volta para o mundo espiritual, mas continua, né, aqui presente na Terra através dos médiuns que o recebiam, o próprio Chico, Divaldo, né? Eu vi algumas palestras de Divaldo. Eu me lembro até que a Ana no início falou da mensagem que foi recebida, né, que ela não gravou e que ela sentia que tinha mudado até o tom de voz e tal. E me lembrou o caso do Divaldo com o Dr. Bezerra, né? Eu vi duas vezes, pelo menos, isso. Quando Divaldo fazia uma palestra, e, de repente, quase no final, o Dr. Bezerra aparecia para dar a sua comunicação. E isso representava um processo que Kardec descreve no livro A Gênese, no capítulo 14.
da Gênese, quando fala dos fluidos, e Kardec vai falar ali da possessão. E ele fala lá que a possessão, ela realmente existe, é possível, tanto num aspecto positivo como negativo, ou seja, espíritos superiores que querem se manifestar através do médium e pedem licença ao médium, utilizam digamos, o corpo do médium, né, para dar a sua comunicação. Então, no caso do Dr. Bezerra, o que que acontecia? O Divaldo estava falando na, na voz dele mesmo, né? Na sua própria entonação, no próprio vigor da sua voz, que ele era um grande orador, um extraordinário orador, sabia como ninguém, né? A técnica da oratória. E, de repente, ele mudava. Quando o doutor Bezerra se incorporava, ele já começava a sua própria postura, né, física, mudava. Ele já meio que se encolhia um pouco como um homem idoso que tinha assumido a palavra através do corpo dele, mudava realmente a, a sua pronúncia, né, a sua forma de falar, mudava visivelmente. E, e aí dava o recado, e no final ele se despedia, saía, Divaldo voltava ao normal. Então, esse é aquele processo de possessão que Kardec fala nos itens 46 e seguintes, se não me falha a memória, 48, do capítulo 14 da Gênesis. Então, o doutor Bezerra, né, ele tem um papel muito importante, porque trabalhando do lado de cá ou do lado de lá, né, ele é um legítimo representante, né, da, da doutrina do Cristo. Aliás, muitas vezes nessas comunicações, ele se reporta aos espíritos espíritas. É muito interessante a, a palavra do doutor Bezerra, né? Então, ele, a gente sabe, né, ele encarnou no ano de 1831, lá no Ceará, na divisa, ou próximo do Rio Grande do Norte, né? E ele, depois, quando conclui os seus estudos secundários, digamos assim, vai para o Rio de Janeiro, porque ele manifestou ao seu pai a intenção de estudar medicina. Só no Rio de Janeiro existia a, a Faculdade Federal de Medicina, na época, onde estudaram outros grandes vultos, né, da ciência espírita, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, estudaram nessa mesma universidade, que foi fundada pelos portugueses, na época, com a vinda da família real para o Brasil. E o doutor Bezerra, então, chega no Rio de Janeiro, em 1851, ele entra na faculdade, em 1856, ele termina o curso e vai trabalhar. E ele tem um trabalho no centro, onde monta um consultório com um colega de turma, e depois ele, como morava na periferia da cidade, vai dar consulta numa sala nos fundos de uma farmácia homeopática no Rio de Janeiro, né? E ali é que ele faz o grande trabalho, onde ele é chamado o médico dos pobres, né? Porque ali ele dava consulta gratuita para aquelas criaturas que não podiam pagar. Não só dava consulta, como ainda dava remédio muitas vezes para quem não tinha condições de comprar. Quando não dava o remédio, dava o dinheiro para eles comprarem. Dava tudo que ele tivesse. Quando não tivesse dinheiro, chegou a dar.
o anel de formatura, chegou de entregar a carteira com tudo que tinha dentro, nem olhou o que tinha dentro. Enfim, ali ele praticou a verdadeira caridade, né? E foi o primeiro também a fundar um curso espírita na FEB, quando a FEB foi fundada, e ele já havia se declarado espírita naquela ocasião, e ele liga ao movimento espírita, e ele vai fundar o primeiro curso de médiuns na FEB, né? Depois do estudo da doutrina, as outras obras, né? Principalmente o Livro dos Espíritos. Então, o doutor Bezerra tem um papel primordial, não só digamos, na criação, no fortalecimento, no crescimento do movimento espírita no Brasil, né? Como também depois da sua partida, quando ele vem se comunicar e trazer a mensagem da unificação. Então, é muito importante também conhecer a, a vida do Dr. Bezerra, o seu papel no começo, né, do movimento espírita no Brasil, e principalmente com a fundação da FEB e tudo mais que vem depois em nome dele, né? Um grande apóstolo do Cristo também. Enfim, era isso que eu queria colocar para vocês de uma forma bem singela, né? Porque, repito, o material é muito forte e eu achei por bem enfatizar esses aspectos para não sairmos muito fora, né, da essência desses três roteiros. É isso, Obrigada, Ana. Ana. Tinha muito conteúdo, obrigada aí de simplificar aí para a gente, tá? De uma forma tão didática aí, uma visão espírita. É, uma das perguntas que fizeram aqui foi sobre o papel, né, da FEB versus as outras sociedades, instituições federativas como a USE, como a Sim. FESP, né? Eu acho que uma das coisas que é importante a gente ressaltar é que o papel dessas instituições que têm ah, uma responsabilidade mais como guarda-chuva, como o Manuel falou, é a pureza doutrinária, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado dentro dos nossos centros espíritas, para a gente não criar uma versão, um sabor especial de espiritismo. Então, e o papel das instituições federativas, a gente tem a US Council aqui nos Estados Unidos, né? E, se não me engano, eu acho que é Spiritist.us. Então, o site do Conselho Federativo é o Spiritist.us aqui nos Estados Unidos. É a gente realmente supervisionar, ter certeza que está todo mundo seguindo mais ou menos a mesma linha. Porque senão a gente começa a ter sabores diferentes e a gente perde a nossa unicidade. Então, o papel do federativo é manter a individualidade sem perder o core dos valores doutrinários que a gente Uhum. começou. Bom, mas Exatamente como isso. o Manuel falou, nós aí como participantes do mundo espírita, a gente traz aí a nossa carga de egoísmo, de orgulho, as nossas faltas, as nossas falhas de passado, né? E que muitas vezes esses vícios de passados acabam falando mais alto. Então é outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o centro espírita não é de ninguém, né? O centro espírita é a casa de Jesus. A gente vê Yes. essa mensagem tão clara que a gente não tem nem um líder, né? A gente se fala quem que é o Papa da doutrina Isso espírita? Não tem, não né? existe. E algumas pessoas já Aliás, falam isso. Desculpa, Manuel, fala.
Não, pode terminar, eu já vou falar uma coisinha aqui. Não, então, por quê? Porque a ideia é que todos nós somos corresponsáveis pelo sucesso e pelo insucesso. Então, se a gente está dentro de uma casa espírita em que a gente não está enxergando essas características que o Manuel aí descreveu tão bem, de estudo, não é só mediunidade, de trabalho, ele fala aqui, né? Uhum. Muitas pessoas vêm para o centro espírita só para querer tomar o passe e acha que não tem que fazer mais nada. E o que a gente está aprendendo aqui, que é muito importante, é que o papel do centro espírita não é dar um peixe, é ensinar a pescar. Para que cada um, como ele falou, seja responsável pela sua própria autocura. A cura vai vir de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Né? Então, a Lúcia pode vir no centro tomar 500 passos, mas se ela não modificar os seus hábitos, os seus pensamentos, a sua vida, se ela não aprender uma história diferente de viver, ela não vai sair do lugar, né? E então é isso, a gente tem que prestar atenção na casa espírita que a gente tiver para perceber se a gente está promovendo estudo, se a gente está difundindo a doutrina de Jesus, se a gente estiver fazendo dentro do centro espírita alguma coisa que está diferente do que a gente aprendeu com Jesus, através do seu exemplo. Lembrando que Jesus ele não veio dar a mensagem, Jesus foi a mensagem. Jesus é a boa nova, ele não trouxe a boa nova. Né? Então a gente olha para o que ele fez. Se a gente estiver fazendo dentro do centro espírita uma coisa diferente em termos de orientação, de amparo, amparo, como ele falou, material, moral, como o exemplo de Dr. Bezerra, se a gente não estiver levando fraternidade, a gente está indo na contramão. Então, a gente prestar atenção e fazer a nossa parte. A gente não muda o outro, mas a gente muda os nossos próprios comportamentos. Fala, Manuel, desculpa. Só que, assim, em relação a essa unificação, né, só lembrar o seguinte, que de fato a unificação é importante, por quê? Porque uma pessoa que vá em centros espíritas diferentes, ela tem que encontrar a mesma doutrina, né? Senão não faz sentido. E a FEB, quando começou, quando da sua fundação, ela adotou, isso é sabido em todo mundo no movimento espírita, ela adotou alguns princípios do rustanguismo, que estava inclusive na sua, como é que se diz, na sua própria, no seu próprio estatuto isso, e que veio até recentemente, até poucos anos atrás, a tal ponto que a FESP, né, ela, a partir de, acho que com o comandante Armon, né, ela resolveu não participar, muitas vezes, das reuniões da FEB, a nível nacional por causa disso. E isso veio, por isso a FESP criou um sistema próprio, um estudo sistematizado da doutrina próprio, porque não concordava com essa orientação da FEB. E isso veio até recentemente, quando pelo menos dois dirigentes paulistas se tornaram presidentes da FEB no Rio de Janeiro. E aí então é que as coisas começaram a mudar. Mas foram muitos e muitos anos, décadas, né, com isso, e a FEB nunca quis, a FESP nunca quis se a, como é que se diz, se aproximar da FEB por essa razão, porque ela seguia uma orientação que era, digamos, antidoutrinária, né? O rustanismo é antidoutrinário. E agora parece que a coisa realmente entrou num caminho mais homogêneo, né, com os outros grupos. Era só isso que eu queria falar. E hoje a gente está aí participando de centros espíritas, mas a gente tem que pensar, por exemplo, a Thaís está levantando a mão agora, que a Thaís está em Singapura, ela pode, né? De repente chegou a hora, ela sente que ela pode fundar um centro espírita onde ela está. Então, essa postura, né,
de abraçar a doutrina, de fraternidade, de entender que você está levando a mensagem, você é o mensageiro, mas não a mensagem, né? É diferente de Jesus, a gente tem uma responsabilidade grande. Fala, Thaís, o que você queria falar? Eu ia perguntar alguma coisa parecida com isso, Ana, de se toda nessa preparação da espiritualidade, o que que o espiritismo pensa dessa questão virtual, sabe, do ensino, do passe, é, tem alguma coisa que veio desses espíritos superiores, alguma coisa da atualidade, assim, que... Então, isso que você falou, a gente vê, por exemplo, no livro Nosso Lar, e até no livro, na série da Transição Planetária, do Divaldo, o que acontece? Que espíritos, grupos diferentes, né? Então, tem um consolidado de espíritos que cuida do Brasil, tem um consolidado de espíritos que cuida dos Estados Unidos, tem outro da Europa. Mas na hora do vamos ver, na hora que precisa, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e eu estou toda arrepiada agora, um ajuda o outro, né? Não tem uma discrepância. E uma das perguntas para que André Luiz fala, mas como é que vocês estão se entendendo? Eles falam português e o mentor olha para ele e fala, você não entendeu ainda, André? Que a gente fala não é com a boca, é com o pensamento. Então, isso dessa virtualidade, o que acontece aqui na Terra é uma replicação do que já acontece no plano espiritual. Eu sinto esse sentimento de fraternidade que a gente está vivendo entre vários continentes aqui nessa reunião tão simples, tão pequena, mas que está abrangendo tanta gente de tanto lugar, é essa, como é que eu vou falar? Esse sharing de conhecimento que vai além das barreiras geográficas. Se você pensar que no plano espiritual, se a gente for voltar às leis aí que a gente entendeu com Einstein, não tem tempo nem espaço. No plano espiritual não existe tempo e espaço. Você pensou, aconteceu. Então, para a gente aqui, essa facilidade das ferramentas virtuais é exatamente a gente conseguir diminuir essas barreiras da matéria que a gente tem aqui enquanto encarnado. Agora, nós estamos em casa, estudando virtualmente. Será que a gente está estudando mesmo? Ou será que eu estou aqui de corpo presente, mas a cabeça está pensando no filho que eu tenho que pegar, no jantar que eu tenho que fazer, a bolsa que eu não comprei, entendeu? Da mesma forma que poderia estar acontecendo dentro do centro espírita. Uma coisa que é importante a gente entender é: existe uma diferença entre virtual e físico? Tem. Porque a hora que eu entro no centro espírita, eu trago todo o meu entourage junto comigo e eles são tratados aqui dentro. Nem sempre eu consigo fazer isso dentro do meu lar. Porque o plano espiritual não quer? Não, porque o meu lar não está preparado para isso. Da mesma forma que se eu corto o dedo, eu ponho um band-aid. Se eu tenho um problema sério de queimadura, eu vou pro IR. Se eu quebro o braço, ou se eu tenho que tirar a tireoide, eu vou ser hospitalizada. O centro espírita é um hospital espiritual. A hora que eu venho para cá, eu estou sendo tratada e aqueles espíritos que convivem comigo, muitas vezes são trazidos e são tratados aqui comigo. Então, a sua resposta, a resposta à sua pergunta, isso aí foi planejado no plano espiritual? Tudo é planejado no plano espiritual. Né? Então, como é que a gente teria funcionado durante o Covid sem reuniões virtuais? Então, a gente tem que usar a tecnologia para o bem, né? Para o nosso crescimento espiritual. A gente tem a opção de usar a tecnologia para fazer pornografia, para fazer pedofilia, a gente tem a oportunidade de usar essa tecnologia para a gente melhorar moralmente, aprender o espiritismo ou aprender qualquer outra coisa. Posso acrescentar um dado, Ana? Nós estamos falando, né, dessa tecnologia, né, que permitiu que o movimento espírita não morresse, né, com a pandemia, ou seja, fechasse completamente, se isolasse de tudo. Não. Não podemos esquecer que já existe há, há mais de 60 anos, uma coisa chamada transcomunicação instrumental, em que os espíritos se manifestam já desde o final dos anos 50 através de telefone, Uhum.
depois computador, aparelho de televisão e tudo mais. Sabiam né? disso? Existem obras que explicam isso. Muito interessante esse trabalho. Então, essa nova fase aqui da escola virtual é só uma continuidade de tudo isso. Os espíritos utilizam, né? Eles utilizavam os instrumentos para atingir um universo maior de pessoas que não estariam em contato com médiums, né? Então, existem pessoas especializadas nisso. Eu conheço uma aqui em São Paulo, a Sônia Rinaldi, né, que tem um trabalho magnífico. Ela montou um estúdio na casa dela e ela disse: os espíritos combinam comigo e diz, um espírito diz, eu vou telefonar a tal hora para você, esteja em casa que nós vamos conversar. É incrível, né, acreditar nisso, né? Mas é a realidade. Como disse Chico, né, o telefone só toca de lá para cá e ele toca do jeito que eles podem e do jeito que eles querem, né? Certo? É interessante você ter falado isso. Eu assisti uma aula que a mamãe me convidou, aí da Fiesp, que estava falando exatamente sobre essas comunicações. Depois eu Transcomunicação, isso. acho que você, É. provavelmente você estava na mesma aula, né? Uhum. E eu vou passar para vocês algumas coisas que eu anotei dessa aula. Bom, a gente já está bem atrasado aí, bem adiantado aí no horário, desculpa. Mamãe, você quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu quero. Quero dar um abraço no nosso querido filósofo Obrigado. que trabalhou com tanta delicadeza um tema árido. Essa aula de hoje tem um aspecto prático. Todo mundo sentiu que não tem a beleza poética de um evangelho, né? Mas é de fundamental importância, como ele deixou muito claro. E vocês, alunos que estão vivendo no exterior, como a Ana lembrou agora mesmo, são a prova viva da importância dessa estrutura bem organizada da casa espírita. Para não acontecer o que o Manuel falou, de cada um fazer o espiritismo à moda da casa. Não interessa o que eu penso, o que o Manuel pensa, o que a Ana pensa. Não, nós, na casa espírita, temos que falar o que Kardec trouxe, que foi ensinado, que foi ditado pela equipe Verdade, né? Então, por exemplo, a Thaís está em Singapura. A gente não sabe o que vai acontecer com cada uma de vocês. É, o que está programado, planejado para cada uma. Se vocês, num dado momento, não vão se envolver num compromisso como a Ana se envolveu. Porque a Ana mudou para ir com o coração já apaixonado pela doutrina, pela federação, não tinha centro espírita em Portland, o que que ela fez? Juntou uma amiguinha, outra amiguinha, fez evangelho, uma amiguinha trouxe outra amiguinha, de repente, com muito pouco tempo de vida e com um pingo de gente, o Chico Xavier já sediou um evento, como é que chamou, Ana? Que para todos os estados espíritas, todos foram Congresso, convidados. Congresso Espírita Americano. Pois é. Então, é divulgação da doutrina. E não está nas nossas mãos, né? Quem toma conta disso tudo é o plano espiritual. Mas nós precisamos estar preparados e organizar a casa espírita, organizar o estatuto, é fundamental, porque onde tem muita gente, cada um dá palpite, cada um pensa de um jeito, e aí pode sair conflito, pode sair briga, e se tem o estatuto, a gente mostra o estatuto, o que está escrito ali, como é que tem que ser, como é que tem que funcionar, ninguém discute, né? Então, é uma organização de fundamental importância, que por hora nós não vamos utilizar, mas que é sempre bom saber que existe e que é importante, né? E aí esse estatuto que a mamãe está falando chama bylaws em inglês, e aí é um dos papéis do Spirit Council, é quando você funda a non-profit, eles têm um material base que você não sabe como é o que tem que estar nesse estatuto. O que é importante estar escrito? Porque basicamente é o bylaws, a lei, as regras
É. da organização, né? E aí, esse tipo de coisa é importante ter um federativo, porque é o papel do federativo. Não, não só na casa espírita, né? Em toda organização. Olha, na singeleza de um condomínio. Se não tem o estatuto do condomínio, ninguém vai saber se pode ter cachorro, se não pode ter cachorro, se pode alugar vaga de carro ou não. Vale o estatuto que cada prédio estabeleceu para si. O que vale no meu prédio pode não valer no prédio do Manuel, por exemplo. Então, é uma base sólida que vai garantir a ordem e uma melhor comunicação. Tá bom, E vamos. outra coisa linda que o Manuel falou, que mexeu comigo, foi acerca da vivência da doutrina. A doutrina é muito linda, as comunicações vêm, os ensinamentos estão aí ao nosso alcance, mas se a gente não estudar, não aprender, não levar a sério, não vivenciar, não vai acontecer nada. Quando o Manuel falou isso, eu me lembrei, Manuel, de um episódio com a Vera Braga, há uns 30 anos atrás. Vera Braga já foi convidada para fazer palestra aqui, vocês conhecem. Vocês não, os antigos conhecem. Ela é advogada, muito bem-sucedida, uma mulher muito inteligente. Rosela foi minha E colega de turma, Lúcia. pois, Nós estamos, nós aí um estamos dia completando ela 50 não era anos por espírita. esse Um ano. dia ela encontrou o Manuel na rua, no caminho do fórum para a federação, e ela disse que ele estava tão feliz. Ela aí conversou e perguntou: o que que você está fazendo para estar tão feliz assim? Aí ele falou para ela, da federação. Ela foi para a federação atrás da felicidade. Pois é, É, é a força do exemplo, né? exatamente. A vivência com espiritualidade muda a nossa energia e, mais do que palavras, essa nossa energia envolve as pessoas e elas sabem, descobrem que tem uma coisa diferente. Então, é uma outra maneira de divulgar a doutrina, que cada um de nós aqui, na singeleza das nossas vidas, no nosso trabalho, temos já, né, nas mãos. Bom, vamos assim agradecendo ao Manuel, a equipe aqui presente, espírita, essa oportunidade de estudo, essa companhia invisível, essa supervisão desses benfeitores espirituais ao nosso redor, nos nossos lares, nos nossos centros. Nessa última aula do ano de 2025, nós agradecemos a Jesus por essa oportunidade de estudo, porque realmente a gente precisa sair do nosso comodismo para aproveitar um estudo como esse, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que dar um passo a mais, a gente tem que modificar os nossos hábitos. E mudança, qualquer que seja, é sempre difícil. Nós agradecemos assim toda a assessoria, todo o suporte que nós tivemos nos últimos meses, para que nós para que nós conseguíssemos atingir esse objetivo maior, que é o nosso crescimento espiritual. Jesus abençoa os nossos lares, os nossos familiares, cuida das nossas preocupações. Ajuda-nos, Senhor, a ser exemplos vivos do teu amor onde quer que estejamos. Abraça esse globo terrestre que sofre tanto, tantas dores, tantas guerras, tantas injustiças. Que nesse mês de dezembro, Senhor, que a tua paz possa se fazer presente em cada coração. Ilumina a mente, os corações dos dirigentes, para que tenham responsabilidade e consciência dos seus atos. Ajuda todos aqueles que perderam seus empregos, que se encontram em desespero, por todos aqueles preocupados com o dia de amanhã, que estão sofrendo pela divisão das famílias.
Jesus, acalma os seus corações com teu amor. Que a nossa terra, nosso planeta lindo, possa se transformar nesse planeta da nova era, onde o amor e a felicidade residam em cada lar, em cada coração. Nós te pedimos pelos nossos centros espíritas, pela fortificação da doutrina espírita, pela proteção a todos os seus dirigentes, trabalhadores, voluntários, assistidos, pelo despertamento consciencial. Que nós possamos usar esse mês, essas semanas de férias, como reflexão em relação a como estamos vivendo, as escolhas que fazemos, desde os nossos pensamentos até os nossos atos. Agradecidos que estamos, sim, nós dizemos graças a Deus e graças a Jesus por essa oportunidade e estaremos reunidos de novo no dia 13 de janeiro. Graças a Deus. Boa noite a Que assim todos. seja. Boa noite.